A expressão sociedade de consumo designa geralmente uma sociedade característica do mundo desenvolvido, em que a oferta excede a procura. Os produtos são normalizados, os padrões de consumo estão massificados. O surgimento da sociedade de consumo decorre diretamente do desenvolvimento industrial, que a partir de certa altura e pela primeira vez em milênios da história, levou a que se tornasse mais difícil vender os produtos e serviços do que fabricá-los. Este excesso de oferta, aliado a uma enorme profusão de bens colocados no mercado, levou ao desenvolvimento de estratégias de marketing extremamente agressivas e sedutoras, e às facilidades de crédito, quer que as empresas industriais de distribuição, quer do sistema financeiro. Existe uma tendência para o consumismo, um tipo de consumo impossível, descontrolado, irresponsável e muitas vezes irracional. O consumo é uma das características mais marcantes da sociedade contemporânea. Contudo, o consumo não é algo novo. Para que seja possível o consumo, é preciso que haja produção. Por um lado, a produção consome matéria-prima. Então, há uma necessidade de reciprocidade entre a produção e o consumo. A nossa sociedade é uma sociedade de consumo. O consumo é incentivado, inclusive, pelas autoridades políticas e econômicas. O fetichismo da mercadoria atribui ao produto qualidades que alteram o valor que se paga pelo produto. A Economia Internacional disse que o modelo consumista faz com que as economias dos países pobres se dediquem a satisfazer o enorme consumo das sociedades mais desenvolvidas, o que os fazem deixar de satisfazer suas próprias necessidades fundamentais, como, por exemplo, a alimentação e saúde da população, pois o mercado faz com que a maioria dos recursos sejam destinados a satisfazer a quem pagar mais. Os enfoques anteriores se combinam ao mostrar que, se a maioria da população mundial alcançar um nível de consumo similar ao de países industrializados, recursos de primeira ordem se esgotariam em pouco tempo, o que envolve sérios problemas econômicos, éticos e políticos. Infelizmente, o impacto dessa sociedade de consumo ao meio ambiente é, sem dúvida, a rápida obsolescência dos equipamentos, causando hoje na sociedade o que conhecemos como lixo tecnológico, que também prejudica em grande grau a natureza. Marx dizia que a riqueza nas sociedades em que impera o regime capitalista de produção nos aparece como um arsenal imenso de mercadorias, e também que a mercadoria é, em primeiro termo, uma coisa para satisfazer necessidades humanas de qualquer classe que elas sejam. Como dizia Karl Marx, a forma de madeira, por exemplo, muda ao converter em uma mesa. Não obstante, a mesa segue sendo madeira, segue sendo um objeto físico, vulgar e corrente. Mas assim que começa a comportar-se como mercadoria, a mesa se converte em um objeto fisicamente metafísico, fictício. A globalização é a intensificação dos relacionamentos sociais em dimensão mundial, a unir localidades distantes de tal maneira que os acontecimentos locais são modelados por eventos que ocorrem a muitas milhas de distâncias e vice-versa. Este sistema global tem um duplo caráter, o de incluir e o de excluir ao mesmo tempo. Inclui a todo o que tem valor segundo os códigos dominantes e exclui todo o carente. Deve fornecer diversões e distrações para fomentar o consumo e adormecer a dor causada pelo fato de pertencer a certa classe, raça ou sexo. Através de ditas imagens também se fornece uma ideologia dominante. A diminuição de liberdade de opção política traduz-se em um acréscimo de liberdade de consumo. Isto exige produção ilimitada e consumo de imagens. Os mercados se agradam e as táticas e estratégias dos produtores projetam-se em escala mundial. Como diz Yanni, nosso mundo globalizado contribui a ultrapassar as barreiras espaciais e favorecer o intercâmbio de mercadorias. Desta forma, dilata-se o espectro de produtos disponíveis ao consumidor, e assim se favorece e estimula o consumo. O consumidor se enfrenta à gôndola de um supermercado e deve eleger entre produtos similares que têm diferentes origens, tanto nacionais como estrangeiros. Desta maneira, o produto nacional se vê obrigado a concorrer com produtos que provêm de locais com realidades diferentes. Muitas vezes, essa concorrência torna-se desleal se temos em conta as diferenças quanto ao preço da mão de obra, desenvolvimento tecnológico e capacidade
produtiva e etc. Os avanços tecnológicos vividos nos últimos tempos levaram a agilizar as comunicações e a fornecer de um maior dinamismo ao relacionamento produto-consumidor. Este é o caso da internet, no qual o produto aparece ao lance de mão do consumidor e se apresenta como uma nova forma de acesso a um limitado mercado de produtos, podendo aceder a eles desde os nossos lares, encurtando distâncias e nos oferecendo a possibilidade de obter benefícios em qualidade e preços. Esta moderna via de acesso apresenta-se com um típico caráter global, de ser problemática e contraditória, gerando integração e fragmentação de objetos.